e aos que permanecem, eu convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo. Primeira Timóteo 5, dos versos 17 ao 25. Primeira Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 25, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa verdade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditar na tua santa palavra. Pedimos para que o Senhor nos ensine nesse momento, aplique essa palavra no nosso coração, e assim, Pai, o Senhor ensine a tua igreja a como proceder de maneira a te glorificar e te bendizer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, em uma pesquisa conduzida há alguns anos atrás, na Irlanda, ela tinha o objetivo de identificar quais eram as atividades mais estressantes do mundo. E nessa pesquisa feita, a função de líder religioso aparece entre as 10 atividades que mais gera desgaste mental no mundo. E para grande parte das pessoas, até mesmo membros de comunidades evangélicas, que não conhecem e não entendem a dinâmica do ministério pastoral, ser pastor é algo muito tranquilo, muito cômodo, mas isso está muito longe de ser verdade. O pastorado envolve situações estressantes, envolve desencorajamento daqueles que deveriam encorajar, distrações que fazem com que nós não gastemos o tempo como inicialmente planejado, solidão por não sentir abertura para compartilhar como realmente a vida vai, depressão. E é triste nós vermos esse cenário. Aqueles que são chamados para cuidar de muitos, por vezes não é cuidado por ninguém. Isso fica muito claro em alguns cenários mais trágicos. De tempos em tempos, os noticiários são tomados pelas manchetes onde se conta a história, onde mais um líder religioso colocou fim à sua própria vida. Infelizmente, nós temos muitas notícias desse tipo. O pastor, meus irmãos, ele é chamado para cuidar da igreja, ao mesmo tempo que a igreja é chamada para cuidar do seu pastor. E exatamente essa é a exortação de Timóteo, nesses versos que nós temos diante de nós. E é exatamente sobre essa verdade que nós vamos meditar hoje. Meus irmãos, Paulo, ele já deixou muito claro que a visão desse capítulo 5 da primeira carta de Timóteo é sobre como a igreja deve ser conduzida como uma família. Isso ficou muito claro no começo do capítulo, nos versos 1 e 2,
Quando Paulo diz que nós temos que tratar uns aos outros como os mais velhos como pais, mães, e os de mesma idade, os mais novos como irmãos e irmãs. No outro bloco desse capítulo, do versículo 3 ao versículo 16, ele mostra como nós devemos cuidar daqueles que estão mais vulneráveis, as viúvas aqui no caso, mas um princípio que se expande. Os mais vulneráveis, eles precisam ser amparados pela igreja. Aqueles irmãos de fé que se encontram em situação de debilidade, precisam ser amparados por alguém. E aqueles que têm fé, esse lugar seria a igreja, como fica claro também nos versículos 3 ao versículo 16. E seguindo essa mesma lógica, Paulo agora fala de um outro grupo que também precisaria ser igualmente cuidado pela igreja, que é o pastor da igreja. Aqueles que se dedicam a servir a igreja de Cristo precisam ser cuidados pela igreja a qual foram colocados para pastorear. E é muito comum, meus irmãos, nós vermos cobranças refletindo sobre aquilo que a igreja deve fazer, sobre como o pastor deve cuidar da minha família, sobre o que a igreja deve fazer pela minha vida, mas poucas vezes temos reflexões sobre aquilo que a igreja deve fazer pelo pastor, sobre aquilo que eu, como membro, posso fazer pelo meu pastor. E, meus irmãos, o pastor, assim como qualquer outra pessoa, precisa de cuidados, precisa de amparos. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver nessa noite, como tratar aos pastores, observando a necessidade de honrá-los, tratá-los com justiça e com discernimento. O primeiro ponto do nosso texto é a exortação de tratar os pastores com honra. Os versículos 17 e 18 deixam isso muito claro. O texto ele começa mostrando-nos sobre o dever de honrar aos pastores, aos presbíteros, como ele diz aqui nesse versículo. Esses homens que são então vocacionados por Deus, que são reconhecidos pela igreja e instituídos diante do Senhor como líderes da igreja, são aqueles que supervisionam, pastoreiam e conduzem a igreja do Senhor. E, meus irmãos, de forma geral, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem entendido o ofício do presbiterato em duas dimensões: o presbítero regente e o presbítero docente. O presbítero regente, ele é aquele que atua principalmente na questão do governo e na supervisão da igreja. É aquilo que nós chamamos apenas de presbítero, certo? Esse presbítero que se envolve então mais nas questões administrativas e de supervisão da igreja. E o outro presbítero, chamado de presbítero docente, é aquele que, além dessas funções, acumula a função de se dedicar ao estudo e ao ensino da igreja, comumente chamado de pastor. E é exatamente sobre esse segundo tipo de presbítero que o nosso texto está falando. O texto ele fala de maneira geral para a liderança, mas observe que ele diz que aqueles que se afadigam no ensino e no meditar da palavra, ou seja, é aqueles que geralmente nós chamamos de ministros ou de pastores. O termo usado aqui, no versículo 17, esse se afadigar na palavra e no ensino, deixa claro que o ministro que ele tem em mente aqui é alguém que não apenas conhece a palavra, mas a ideia aqui desse se afadigar é aquele que estuda até a exaustão. A imagem aqui é de alguém que pratica uma atividade física até perder o fôlego, Esse se afadigar, ele tem essa ideia. Então a ideia aqui é justamente aqueles que se dedicam exclusivamente ao ministério, ao se afadigar da palavra. Estes homens, então, que presidem bem, se dedicam especialmente à palavra, se dedicam integralmente ao serviço da igreja, deve-se honrar, deve-se cuidar, o que ele chama aqui no texto de serem merecedores de dobrados honorários, no versículo 17. Ou se você quiser traduzir de uma maneira literal, eles são dignos de dupla honra. Literalmente a tradução dessa palavra é essa: merecedores de dupla honra. A palavra honorários, que aparece aqui no versículo 17,
é a mesma que já apareceu nesse capítulo, lá no versículo 3, quando ele diz: honrem as viúvas. Então ele manda honrar as viúvas, e aqui ele está usando a mesma palavra, mas em relação ao honrar o pastor. Então observe que a palavra então aparece, e ela então tem um significado mais amplo. Na nossa Bíblia foi traduzido como honorários, que geralmente tem a ver com pagar por um serviço. Mas a palavra no original, ela tem muito mais relação, tem muito mais significados do que simplesmente pagar. Tem tanto a ver com o sustento financeiro, como a ver com a honra em relação a essa pessoa. Então, meus irmãos, ser merecedores de dupla honra em nossos dias, infelizmente, tem sido interpretado de maneira complicada e equivocada em muitas congregações, por muitos líderes religiosos, e alguns usam essa expressão, merecedor de dupla honra, para explorar as suas igrejas, exploração financeira dos fiéis. Mas essa com certeza não é a ideia aqui. A ideia de dupla honra, ela também pode ser entendida como uma honra com duas partes. E quais seriam essas duas partes? Primeiramente, o pastor ele é digno de ser respeitado pela igreja. É aquilo que o autor de Hebreus vai nos mostrar lá em Hebreus 13, no versículo 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Qual que é a ideia do autor de Hebreus? O pastor, ele é uma liderança instituída pela igreja. Se você for alguém que dá muito trabalho para o pastor, ele vai te pastorear, mas com gemidos, com dores. Então facilite o trabalho do seu pastor. Facilite, seja uma ovelha que cuide do seu pastor, seja uma ovelha mansa no aprisco. Não seja uma ovelha rebelde. Essa que é a ideia aqui. E a pergunta que fica é exatamente essa: como você tem cuidado da liderança instituída da igreja? Principalmente na figura do pastor. Como que isso tem sido feito? A missão que ele coloca aqui é uma missão difícil, feito com dores e com gemidos. Como que a igreja tem trabalhado para aliviar esse fardo colocado sobre a liderança? Esse é o tipo de questionamento que esse texto nos pergunta. Se nós queremos honrar as lideranças estabelecidas, devemos então honrá-los com cuidado. É preciso ter mutualidade no trato. O pastor cuida da igreja e deve receber o mesmo cuidado, orações e amparo. E o segundo aspecto dessa honra é o dever da comunidade de dar um sustento justo àqueles que se dedicam integralmente ao ministério da palavra. É dever da igreja cuidar dos seus pastores, por um motivo muito simples. Eles dedicam o seu tempo, as suas forças, a sua saúde, pelo bem da igreja. E esse com certeza se tornou um ponto muito polêmico nos nossos dias, devido a muitos líderes que exploram financeiramente as suas comunidades. Contudo, meus irmãos, o erro de alguns não deveria penalizar aqueles que labutam na tarefa de serem ministros fiéis do Evangelho. Meus irmãos, o ministério não é fonte de enriquecimento. Aqueles que vivem do ministério não precisam enriquecer do ministério. Isso vai ficar muito claro no próximo capítulo, que nós vamos chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, se esse é o único ofício, se o ministro, então, tem essa dedicação exclusiva, é justo que desse trabalho venha também o seu sustento. Isso deixa algo muito claro, meus irmãos, que um comentarista diz. Ele diz assim: olha, o homem que dedica todo o seu tempo e esforço na obra do reino, o ministro, certamente merece um bom salário, além de ser honrado e cuidado pela sua igreja. Meus irmãos, honrar o pastor não envolve apenas sustentá-lo, ao mesmo tempo que deixar de sustentá-lo seria uma falta de honra. E esse é o enfoque na sequência do texto no versículo 18. Aquele que trabalha é digno de ser sustentado a partir do seu trabalho.
E para sustentar essa ideia, Paulo usa duas imagens no versículo 18. Ele usa a ideia de não amordaçar o boi, e aqui ele está citando Deuteronômio 25, versículo 4. E também diz que o trabalhador é digno do seu salário, citando as palavras de Jesus em Lucas 10, no versículo 7. A primeira imagem do não amordaçar o boi, ele tem em mente uma lei de Israel. Naquele período era comum que para você moer o trigo, você tinha um moinho. Como é que funcionava? Havia uma pedra por baixo, e essa pedra era fixa. Outra pedra era colocada por cima, e essa pedra ela girava. E entre essas duas pedras você colocava o trigo, para ser tirado da casca, para ele ser moído. E para essa pedra de cima girar, era comum que você usasse a força animal, no caso aqui um boi. Então, à medida que o boi ia andando, o trigo ia sendo moído. Mas era comum que esse boi, no andar, ele comesse um pouco do trigo que ia caindo pela lateral. Alguns, gananciosos, para que o boi não comesse o trigo, amarrava a boca do boi. Então a lei diz, olha, não amarre a boca do boi, é crueldade. Ele pegar um pouco para lhe dar energia e lhe saciar não é injusto. Ele está trabalhando. E meus irmãos, então essa é a primeira ilustração que ele coloca. Aquele que se afadiga no trabalho, deve comer desse afadigar-se. Então ele tem que ter o seu sustento daquilo que ele então gasta energias. Essa que é a primeira ideia que ele coloca, citando Deuteronômio capítulo 25. E a outra imagem que ele usa, é uma fala de Jesus, que está lá em Lucas 10, o versículo 7. Quando Jesus envia os 70 discípulos para pegar o evangelho, ele diz, olha, não levem nada, não levem bolsa, não levem sacolas, não levem dinheiro, vão apenas com a roupa do corpo e preguem o evangelho. Ao pregarem, as pessoas vão abrir as portas, e ao abrirem as portas, recebam aquilo que elas derem como seu sustento, porque o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10, versículo 7, ou seja, ao ir pregando o evangelho, eles seriam também sustentados pelo evangelho. A pregação da palavra seria o sustento desses homens. Então, meus irmãos, por isso que Paulo mostra que o ministro é um trabalhador digno, e a igreja precisa entender a importância de ter pessoas dedicadas completamente a esse serviço. Ao mesmo tempo, então, que tem que se dedicar a sustentar a igreja, e a sustentar aqueles que se dedicam exclusivamente ao ministério. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, então, em relação ao pastor, é que trate-os com justiça, que nós vemos aí dos versículos 19 ao versículo 21. Então, meus irmãos, o segundo ponto que Paulo traz em relação ao pastor, ao presbítero, é que o pastorado, ele deixa muito claro que ele é um ofício público de liderança. E o pastor, dentro da igreja, aqueles que são vocacionados a exercer tal função, são pessoas públicas. E por conta disso, há alguns desafios no que tange administrar disciplina e justiça sobre estes homens, porque há um peso maior na denúncia. Tratar líderes que se encontram realmente em pecado, sempre é algo delicado na igreja. Mas algo é claro, meus irmãos, por meio da queda de uma liderança, a igreja sofre. Todas as vezes que nós temos escândalos envolvendo lideranças de igreja, a igreja sempre padece por conta disso. Quando alguém que está à frente de uma igreja cai, seja por qual motivo for, é comum que muitas pessoas o acompanhem nessa queda, porque são homens que deveriam ser referências na caminhada de fé. E muitas pessoas olham para esses homens como uma referência na caminhada de fé. E ao caírem, muitos caem junto. E é por isso que o conselho que Paulo dá aqui, ele é uma prevenção à difamação. Alguns ministros podem não ter cometido pecado, mas por intriga, por inveja, por fofoca, por fatos que não foram ainda esclarecidos, alguém pode vir contra a liderança da igreja, causar mal a toda a igreja, destruir o ministério
Tudo isso por conta de palavras desproporcionais. É exatamente isso que Tiago nos diz lá em Tiago 3, no versículo 6. A língua é como fogo maldito, queima e destrói tudo. Essa é a mesma ideia que nós temos aqui. Uma pequena palavra é motivo de grande ruína. Uma pequena fagulha causa divisão, contenda e problemas. E é por isso que Paulo aqui ele está dizendo, dê o benefício da dúvida. Ele diz que é necessário, para que um fato se estabeleça, é necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Paulo aqui, meus irmãos, ele não está inventando nada. Ele está simplesmente citando a lei. Deuteronômio 19, dos versículos 15 ao 20, nos diz que esse é o procedimento correto. Quando alguém tem alguma denúncia, ele não pode simplesmente denunciar sozinho. Ele tem que ter, no mínimo, mais 2 ou 3 testemunhas que sustentem o seu fato, a sua denúncia. É a mesma coisa que Jesus diz lá em Mateus 18, no versículo 6. Quando você vai ter com um faltoso, você não o confronta sozinho. Você vai junto com 2 ou 3 testemunhas, para que assim tenha testemunhas do que está ocorrendo ali. Mateus 18, no versículo 6. Então, meus irmãos, de forma clara, para uma denúncia ser aceita, o fato ele precisa ser bem estabelecido. E, meus irmãos, entendam que isso aqui não é uma orientação apenas para o pastor, para o presbítero. É uma orientação que se aplica a toda a igreja, certo? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, não apenas em relação à liderança, mas vale para toda a igreja. E o conselho prático aqui, meus irmãos, é cuidado com a sua língua. Cuidado com aquilo que você sai falando por aí. Cuidado com aquilo que você está dizendo simplesmente por ser um comentário inocente. Meus irmãos, isso é algo terrível. Se você diz sobre o outro uma mentira, ou talvez até mesmo uma verdade, mas uma verdade dita de maneira leviana, apenas para comentar, isso é perigoso. Isso pode destruir vidas. Esse é o ponto que Paulo está levantando aqui. Meus irmãos, aqueles que erram, aqueles que cometem pecados, eles não precisam ser alvos de vãos falatórios. Eles precisam ser alvos de disciplina. Eles não precisam ser alvos de comentários inconvenientes. Eles têm que ser tratados no seu pecado. E é isso que o texto deixa claro, meus irmãos. O pastor e presbítero, mesmo sendo um líder, não é imune ao erro. E é por isso que pode ser necessário que eles também sejam disciplinados. E isso, meus irmãos, deveria acontecer de modo cuidadoso, a fim de que todos temam. Eles estão à frente da igreja. Então a igreja tem que ver que isso está sendo feito com seriedade, para que a igreja aprenda a viver em santidade, para que a igreja aprenda por meio do exemplo daqueles que cometeram pecados. Por isso, meus irmãos, o texto diz que é necessário disciplina sem parcialidade ou favoritismo. No versículo 21, deve-se julgar ao faltoso da mesma forma, seja ele pastor, presbítero ou não. Porque um bom julgamento, meus irmãos, não é baseado em quem a pessoa é, mas sim nos erros que essa pessoa cometeu. Isso nos ensina um princípio, meus irmãos. Quando alguém comete um pecado, ninguém deve ser privilegiado pela posição que ocupa. Pode ser alguém importante na igreja, pode ser o maior dizimista, o maior ofertante, ou qualquer outro critério que você invente na sua mente. Aqueles que são colocados, meus irmãos, à frente da igreja, aqueles que conduzem, aqueles que têm maior condição, aqueles que têm maior compreensão da verdade, sobretudo aqueles que lideram espiritualmente a igreja, estes serão mais cobrados. E é por isso que isso deve ser feito com prudência, porque a quem mais se entrega, mais será exigido. Por isso, meus irmãos, lidar com disciplina de líderes é sempre algo mais complexo. E é por isso que existe essa orientação tão específica aqui de Paulo a Timóteo. Porque todo tipo de julgamento feito pela igreja deve ser feito com o máximo de cuidado.
pois como o texto diz, ele é feito diante de Deus. Meus irmãos, como homens, certamente o pastor, o presbítero, a liderança da igreja, com certeza vai errar. Pastor, presbítero é pecador, igual todo mundo que está aqui. Como homens, certamente vão falhar, mas ao errar, que nós venhamos trabalhar ao máximo para minimizar as consequências dos erros que foram cometidos, sem cometer mais erros ainda no processo, para que haja condição de caminhada. Não é fácil julgar, meus irmãos, as pessoas pelos erros que elas cometem. Entender qual que é o processo mais saudável para a restauração. Ver qual que é o melhor caminho para que se volte à comunhão da igreja. Quando nós falamos desse processo em relação às lideranças, as coisas ficam ainda mais ampliadas. Liderança amplia tudo, tanto o dever de honra, como a necessidade de justiça e santidade. Pois a queda de um líder pode levar muitas pessoas juntos. Tanto que Tiago, no capítulo 3, ele diz: não tornem-se muitos de vocês líderes. Não sejam muitos de vocês ambiciosos pela liderança. Não é fácil, não é brincadeira. Por isso, meus irmãos, aqueles que desejam ser líderes na igreja do Senhor, compreendam que Deus exigirá muito mais daqueles que estão à frente da igreja, do que todos os outros. Isso não é brincadeira. Isso tem que ser levado com seriedade. É algo sério. Não pode ser feito de qualquer modo. Precisamos ter zelo para com o trabalho do Senhor. Precisamos ter respeito para com os ofícios que nós temos diante de Deus. E em último lugar, o texto nos ensina a como agir com discernimento, dos versículos 22 ao versículo 25. Meus irmãos, Paulo já falou aqui nessa carta sobre algumas qualificações necessárias para o presbítero. Se você voltar lá na sua Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7, você vai ter uma extensa lista do que é esperado do presbítero. Ser um bom marido, alguém que tem um bom testemunho, alguém que tem uma conduta correta, alguém que sabe educar os seus filhos, enfim. É uma lista extensa, a gente já passou por esse texto. Mas, de forma geral, todas as prescrições dadas ali naquela passagem, elas precisam de tempo para ser observadas. Ninguém sabe se alguém é um bom marido na primeira vez que conversa com a pessoa. Ninguém sabe qual que é o testemunho daquela pessoa sem conviver com aquela pessoa. E é por isso que Paulo diz aqui, olha, a ninguém imponha a mão precipitadamente, no versículo 22. Porque se você o fizer, você é cúmplice dos seus pecados. E meus irmãos, por que tem essa orientação para conheça antes de dar o passo de tornar alguém oficial? Meus irmãos, isso era necessário para que houvesse zelo para com o serviço do reino. Porque é muito fácil você colocar alguém na liderança, mas tirar alguém da liderança depois que ele já está lá é muito mais complicado. Por isso ele diz, tenha cuidado, tenha zelo em como você faz esse processo. Tanto que na nossa igreja, a fim de exemplo, para alguém ser eleito um oficial, seja presbítero, seja diácono, é necessário que essa pessoa seja membro da igreja há pelo menos 1 ano. Para o ministério pastoral é muito mais tempo. Para a pessoa ir para o seminário, ela tem que ser membro da igreja há 3 anos, passar 4 anos no seminário, e ao terminar o seminário ficar pelo menos mais 1 ano licenciado, para só aí então ela poder chegar à ordenação pastoral. Então, na melhor das hipóteses, 8 anos para alguém chegar à ordenação pastoral. E por que isso é necessário? Justamente para você observar esse preceito que é colocado aqui. Não sejamos precipitados ao colocar alguém à frente de uma igreja. Isso é necessário, meus irmãos, para que tenha cuidado, para que o teste do tempo nos mostre quem é a pessoa. E é por isso que o conselho final de Paulo, nos versículos 24 e 25 é: observe com o tempo. Tem pecados que aparecem rapidamente. Tem pecados que na primeira conversa você consegue identificar na pessoa. Mas tem outros que demoram. Por isso não tenha pressa para ordenar ninguém. Observe, conheça, analise bem,
para só então considerar alguém como digno do presbiterato ou do pastorado. Meus irmãos, se homens forem ordenados e colocados no ministério sem a devida prudência, aqueles que concordaram com essa precipitação são cúmplices do pecado desses homens. Isso fica muito claro aqui nesse texto. Por isso, meus irmãos, ao escolher alguém para ser um presbítero, ao escolher alguém para enviar ao seminário, sejamos muito criteriosos. Se alguém não atende aos critérios para ser um pastor ou presbítero, não tem maturidade espiritual, não tem condições de liderar a igreja, é melhor que nunca seja colocado em tais funções. Isso é uma questão de prudência. É melhor ouvir um não do que ouvir um sim, para futuramente ser derrubado. Por isso, meus irmãos, é necessário prudência. Por isso, sejamos cautelosos ao lidar com essa questão. E entendamos que, por vezes, um não de Deus é cuidado de Deus tanto com a igreja, quanto para conosco. Isso tem que ficar claro em relação à nossa mente. E o último ponto que chama a nossa atenção nesse texto é um versículo que parece não ter muita conexão com nada que foi colocado até aqui agora, né? Que é o versículo 23. No meio da argumentação de honrar o pastor, ter disciplina, ter cuidado com escolher a liderança, Paulo vem e coloca, né? Não continue a beber somente água, coloque um pouco de vinho por causa do seu estômago. E a gente se pergunta, no meio da argumentação, Paulo aconselha Timóteo, e qual que é o sentido dessa inserção aqui, que parece não ter nada a ver com antes nem com depois nesse texto, né? Meus irmãos, Timóteo, aparentemente, era um jovem pastor com a saúde frágil, como fica muito claro nesse verso aqui. E por isso ele precisava se cuidar. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós temos que lembrar de um fato. Se nós pensarmos nesse texto, há 2000 anos atrás, a ideia de uma água pura, como nós temos hoje, era algo muito diferente, né? Não existia um tratamento de água sofisticado, como nós temos hoje. Então, ao que tudo indica também, um outro elemento para corroborar nessa argumentação, Timóteo, aparentemente, tinha se tornado alguém abstêmico, ou seja, alguém que por opção pessoal, resolveu não mais ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, algo completamente possível, algo louvável. Só que essa decisão estava trazendo algumas consequências para a saúde de Timóteo, seja porque a sua saúde já era frágil, seja porque a qualidade da água era baixa. Seja qual for o caso, o conselho de Paulo aqui é misture vinho com água, um tipo de remédio caseiro, para auxiliar nessa sua doença estomacal. Mas por que Paulo dá esse conselho aqui, quebrando a argumentação? Primeiro, meus irmãos, nós temos que considerar duas coisas. As cartas, antigamente, elas eram escritas à mão, em pergaminhos. Não se tinha facilidade de editar, voltar, colar, copiar, não existia essa facilidade que os computadores trouxeram para nós. Então, meus irmãos, pode ter acontecido de que Paulo, no meio da argumentação, lembrou desse detalhe. Timóteo era alguém com a saúde fragilizada, e então faz um parênteses, para então colocar essa questão que Timóteo precisava observar. Então, Timóteo estava se abstendo de vinho, provavelmente por conta dos falsos mestres, que a gente já viu lá no comecinho da carta, que faziam algumas exigências desproporcionais, só que esse se abster para não gerar maior problema, estava causando mal à sua saúde, e ele então precisava ter atenção a esse fato. Ao mesmo tempo, uma outra possibilidade levantada por outros comentaristas, diz que a questão aqui era tão séria, o problema é que em relação aos pastores, aos líderes, a disciplina da liderança era um problema tão sério que ele passaria por estresse. O problema de estômago que ele tinha ia piorar. Então a questão aqui é então que ele deveria se prevenir, já começar uma espécie de tratamento pelo seu problema estomacal, para que evite problemas maiores que viriam por conta do estresse, de tratar da disciplina de alguns falsos mestres aqui nessa igreja.
Meus irmãos, seja qual for o caminho que a gente tome para entender esse texto, o princípio é o mesmo. É necessário haver cuidado do ministro com a sua saúde. O ponto aqui é o mesmo, seja qual caminho você tomar para chegar nessa conclusão. Como ele cuidaria dos outros, se ele mesmo não estivesse bem? Esse é o ponto levantado por Paulo aqui para Timóteo. E nesse sentido, ele precisaria fazer o que fosse necessário, utilizando o recurso existente, naquele momento, uma sangria caseira para tratar do seu estômago. Ao mesmo tempo que a igreja deveria compreender que ele não estava em pecado, porque ele estava cuidando da sua saúde. Então, meus irmãos, tratamento médico não é pecaminoso. Por vezes é o meio necessário para que uma enfermidade seja curada. E esse é o ponto levantado aqui. E é interessante quando a gente para pensar, né, que Paulo foi um apóstolo que promoveu muitas curas. Por que ele não curou Timóteo? E é exatamente essa pergunta que isso nos traz. Por vezes, Deus sim vai agir de maneira miraculosa, fazendo um milagre. Paulo fez isso muitas vezes. Mas é interessante que Paulo nunca teve o espinho da carne retirado. Timóteo nunca teve o seu estômago curado. Mas Deus ordenou que eles cuidassem naquilo que fosse possível. Timóteo, no caso, com uma sangria. Ou seja, era válido os meios humanos que Deus deu para ajudar esses homens em suas dificuldades. Então, meus irmãos, para a gente caminhar para a conclusão, nós temos que entender uma verdade. A missão entregue aos líderes da igreja, sobretudo aos que pastoreiam a igreja, é uma missão muito nobre, é uma missão muito bonita, mas é uma missão desafiadora. Por isso, é dever da igreja cuidar daqueles que dedicam suas forças, o seu tempo, nos cuidados do rebanho do Senhor. É seu dever cuidar do seu pastor, seja eu, que hoje sou pastor dessa igreja, ou seja quem for no futuro. É dever dessa igreja cuidar do pastor, honrando, sustentando, lidando com as acusações que podem vir a ocorrer com sabedoria, com justiça. E é necessário também que, ao se escolher novas lideranças, sejam novos presbíteros, sejam pastores, sejam enviar candidatos ao seminário, tenha esse discernimento na escolha, observando todas as recomendações e seguindo os cuidados necessários. E o que nós fazemos então diante de tudo isso? O primeiro ponto, nós devemos ser fiéis para que a igreja seja edificada. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser governada, ela precisa ser pastoreada, ela tem que ser disciplinada. E para tais funções, a figura do pastor e a figura do presbítero é essencial. Quando nós pensamos em ensino e orientação, a figura do pastor ocupa um papel muito central nessa missão. E é por isso, meus irmãos, então que Deus levanta homens com essas habilidades para o bem do seu corpo, a igreja. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que cada um dos irmãos é responsável e precisa ser fiel para que a igreja cumpra a sua função. Entre elas, o sustento pastoral. Se lembre que não é apenas isso. A gente já viu o dever da igreja de sustentar as suas viúvas, os seus necessitados. Nós estamos vendo aqui o dever da igreja de sustentar o seu pastor, o seu líder, aquele que se afadiga no ensino e no ministério da palavra. E eu sei que em nossos dias essa questão de dinheiro, de sustento, é uma questão muito polêmica, porque muitos abusam dessa questão para os ganhos pessoais. Infelizmente é uma realidade do nosso país, nós temos que reconhecer isso. Mas igual eu coloquei para os irmãos, o fato de alguns fazerem de maneira equivocada não nos exime da nossa obrigação de assumir esse compromisso, não diante de homens e não diante de uma igreja institucional, mas sobretudo diante de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos analisar à luz das Escrituras aquilo que Deus exige de cada um de nós, e assim cumprirmos fielmente. Nós temos que ser fiéis para que a igreja seja edificada, fiéis no sustento da igreja,
fiéis no sustento da obra evangélica. Se não, meus irmãos, se nós estamos aqui, participamos desse corpo e não sustentamos esse trabalho, quem vai fazer? Então, meus irmãos, isso tem que ser algo muito bem compreendido pela igreja. É dever dessa igreja e desses crentes que aqui congregam sustentar esse trabalho, sustentar essa obra, para que assim o reino de Deus também se expanda por meio dessa igreja. O segundo lugar, sejamos respeitosos, cuidando de nossas lideranças. Talvez para mim falar disso aqui como na posição de pastor da igreja, talvez seja complicado, né? Parece que eu estou advogando por causa própria, né? Como pastor da igreja. Mas entendam que é um princípio que não se aplica apenas a mim. Isso aqui é um princípio geral que vai se aplicar a mim e a quem quer que for pastorear vocês em outras oportunidades. Então, meus irmãos, e qual que é a ideia aqui? O pastor, assim como cada um de vocês que está aqui presente, precisa ser cuidado. O pastor precisa ser aconselhado, precisa ser perdoado, precisa ser alvo da oração dos irmãos. Meus irmãos, isso tem que ficar muito claro. O pastor é sim chamado por Deus para liderar a igreja, mas ele é um homem, pecador, falho, tem necessidades, tem família igual a qualquer outra pessoa. Ele não é uma pessoa mais santa, com superpoderes. Ele é apenas um miserável pecador que Deus levantou para essa função. Por isso, meus irmãos, orem, cuidem, sejam graciosos com o seu pastor, porque o seu pastor vai errar, o seu pastor vai falhar. Tem dia que ele não vai estar tão bem assim, mas ainda assim, se ele estiver sendo fiel na tarefa de honrar a Deus, de pastorear a igreja, honre-o, respeite e cuide dele como líder da igreja do Senhor. Isso é digno diante de Deus. Não estou dizendo que o seu pastor vai ser perfeito, eu não sou, e nenhum outro vai ser. Não pensem isso, mas sejam fiéis a Deus e sejam honrosos para com a liderança instituída sobre a igreja. E em último lugar, sejamos criteriosos ao escolher e ao falar dos líderes. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Dentro da nossa igreja, os líderes, eles são eleitos ou são indicados pela própria igreja. E por isso, meus irmãos, eles têm que ser escolhidos, então, eles têm que sair daqui. E são escolhidos por vocês que são a igreja. E é por isso que o texto nos diz: não seja precipitado, não seja afoito para escolher alguém como presbítero, para enviar alguém como candidato ao sagrado ministério, para colocar alguém como pastor de uma comunidade. Meus irmãos, muitas coisas precisam de tempo, e apenas o tempo nos mostra muitos dos erros, apenas o tempo nos mostra quais caminhos seguir. Por isso, meus irmãos, entendamos isso. Ao escolhermos liderança da igreja, ao elegermos presbíteros, ao indicarmos pessoas para o pastorado da igreja, ao eleger pastores para a igreja, não façamos isso precipitadamente, porque por vezes o preço que nós temos que pagar por uma escolha precipitada é muito alto, é muito alto. Por isso, meus irmãos, o conselho de Paulo aqui se aplica muito bem a nós. Escolham homens, conforme Deus exige, mas deixe o tempo provar quem essas pessoas são. Deixe o tempo provar quais são as suas reais convicções, quais são as suas reais características. Não sejam afoitos. E ao lidar com acusações, ao lidar com a disciplina de liderança, e talvez esse aqui é um conselho que se aplique muito mais a quem já está na liderança da igreja, mas que nós tenhamos prudência, sobretudo para a igreja com a língua. Por vezes a igreja não vai ser aquela que vai lidar com a questão disciplinar, mas é a igreja que espalha isso aí para os 4 cantos do mundo. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Então, meus irmãos, se você está falando e você não tem condição nenhuma de tratar o assunto, talvez seria melhor você se calar. Talvez seria melhor você não comentar. Se você não tem a competência para ajudar,
se você não tem a competência para analisar o caso, se você não é incumbido da responsabilidade de julgar a questão, talvez seria melhor você se calar. Como Tiago bem nos lembra, a língua é coisa maldita. Ela pode tanto bem dizer, como trazer ruína. Por isso, meus irmãos, cuidado com aquilo que você sai falando por aí, com os comentários que você sai falando por aí, pelas coisas levianas que você sai comentando por aí. Talvez isso não esteja sendo para edificação nenhuma. Talvez isso está causando mais problemas do que solução. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado em relação aos nossos comentários, porque isso pode trazer mais mal do que bem para a igreja de Cristo Jesus. Vamos orar? Finalizar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor, em tua infinita sabedoria, infinita misericórdia, instituiu, Pai amado, sobre a tua igreja, líderes, homens chamados para o presbiterato, para o pastorado, para o governo e direção da tua igreja. Te louvamos, Pai amado, por tão grande privilégio entregue em nossas mãos. Te louvamos por aqueles que têm sido líderes fiéis, aqueles que meditam na palavra, que expõem fielmente a tua Santa Escritura, que têm se afadigado nesse ministério da exposição e do ensino da tua Santa Verdade. Te louvamos, Pai amado, por tão grande privilégio. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor venha de encontro aos líderes já instituídos da tua igreja, os capacitando, os direcionando, para que possam ser líderes conforme a tua santa vontade, conforme o teu santo querer. Também, Pai, pedimos, ensine a tua igreja a honrar e a cuidar dessas lideranças. Ensine, Pai amado, a tua congregação, que é dever dela, Pai amado, também amparar, sustentar, ser, Pai amado, gracioso, com orações, com gestos, com atos de misericórdia, que a igreja, Pai amado, do Senhor possa entender esse grande privilégio de estar, Pai amado, caminhando também junto com a sua liderança, junto com os seus pastores, Pai amado, com os presbíteros, e que assim, Pai amado, nós sejamos um corpo onde um cuida do outro, tanto o pastor da igreja, como a igreja também do pastor, Pai amado, e que ao lidarmos com questões disciplinares, com questões muitas vezes complexas, por questões que têm grande potencial para trazer divisão à igreja, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos fazer isso de maneira sensata, de maneira prudente, e não facciosa, e não conflituosa, mas de maneira a promover paz e o bem da tua igreja. E seja assim, Pai amado, cuidando de nós e nos sustentando. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém.